Você sabia que um jogo chinês ganhou as redes sociais nos últimos dias e quebrou vários recordes? Talvez você já tenha ouvido falar do Black Myth Wukong. Se ainda não, você está no vídeo certo. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Cunha, sou brasileira, morei 15 anos na China e hoje trabalho como tradutora e professora de chinês no Brasil. Nesse canal eu falo sobre a China, sobre o idioma chinês, converso com os chineses e de tempos em tempos trago diferentes assuntos. Então, se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e bora lá! A gente sabe que nos últimos anos a China tem aumentado muito a sua presença nas telas do Ocidente, principalmente através dos doramas. Você já deve ter ouvido falar de alguns deles, Jardim de Meteoros, Amor Oculto, Entre Razão e a Emoção, que eu pessoalmente gostei muito. Esses são alguns dos mais populares. E mesmo que os doramas não sejam sua praia, você certamente conhece alguém que assiste. A gente pode se perguntar como a China conseguiu esse feito de conquistar o coração de tantas noveleiras mundo afora. A verdade é que foi uma junção de fatores. Primeiro, eles oferecem perspectivas únicas, combinando elementos tradicionais, histórias modernas e abordam temas que são raros em outras produções. As produções são visualmente impressionantes, com belas paisagens, cidades modernas e figurinos da moda, e isso atrai muitos espectadores. As histórias de amor são puras e doces, o que a gente já não encontra mais por aí com tanta facilidade. Aquela pureza do primeiro amor, onde o drama inteiro culmina no beijo, que nem é um beijo apaixonado, né? No máximo um selinho ali que dura 10 segundos. Isso talvez proporcione uma sensação nunca vivida pelo público. Além disso, a China encara os doramas como forma de expor suas ideias e tecnologias, como no Entre a Razão e a Emoção. A gente encontra no dorama uma plataforma para propagar a tecnologia de carros elétricos chineses, e isso aumenta o apelo das marcas chinesas. Essas novelas já fazem parte da vida daquele povo há décadas. Seja drama, romance, luta, fantasia, moderno ou de época. Por exemplo, em 1987, saiu uma série de TV com 36 episódios com o título O Sonho da Câmara Vermelha. E o que isso tem a ver com o jogo do Black Myth? Tudo, e eu já vou chegar lá. O Sonho da Câmara Vermelha, ou em chinês Hong Lou Meng, faz parte de uma série de 4 grandes obras-primas da literatura clássica chinesa. Esse é o romance mais recente dentre os 4 e ele foi escrito no século XVIII, conta a história da decadência financeira e moral da família do autor. Esse romance oferece uma perspectiva bem detalhada do estilo de vida da aristocracia chinesa daquela época, século XVIII. Basicamente, casos de família. E através desse romance, você pode ter um pouco mais de insight sobre o mundo religioso, social e político da alta classe da China. E ele também oferece uma ampla variedade de aspectos, seja cultural, da medicina, mitologia e até da arte chinesa. Outro clássico dentre os 4 é o Romance dos Três Reinos. E o livro apresenta algumas das estratégias e acontecimentos que envolveram aqueles 3 reinos e seus líderes. O pano de fundo da história é o período dos 3 reinos da história chinesa, que durou de 184 a 280 d.C. Naquela época, houve um processo de unificação dos 3 países, Wei, Shu e Wu, e depois de muitas batalhas complexas, Wu finalmente obteve a vitória. Esse roteiro é uma guerra típica entre pessoas altamente inteligentes. Um deles foi o estrategista chamado Zhuge Liang. Em um dos episódios, o que aconteceu foi: a equipe dele já estava sem flechas e eles precisavam conseguir esse recurso de alguma forma. Então ele teve uma ideia brilhante. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Tudo isso a gente estuda na escola chinesa, então eu tive aulas sobre isso, os professores explicavam sobre isso. Então é interessante saber que desde pequenos os chineses estudam esses clássicos na escola. Bom, mas então Zhuge Liang teve essa ideia brilhante que foi o seguinte: eles amarraram bonecos de palha em vários barquinhos e lançaram esses barquinhos no rio, sabendo que do outro lado do rio estava o inimigo, e quando o inimigo viu esses barquinhos avançando, usou mais de 100 mil flechas contra eles.
porque o inimigo não conseguia ver que aqueles eram apenas bonecos. Achavam que estavam atingindo os soldados. Depois os barquinhos voltaram e eles conseguiram as 100.000 flechas só nessa tacada, com a estratégia do Zhuge Liang. Vários filmes e até jogos foram criados inspirados nesse romance dos Três Reinos. Margem da Água também é um dos clássicos. A história acontece na dinastia Song e esse romance foi escrito no século XIV. Esse foi o primeiro, ou seja, o mais antigo dos 4 romances. A história retrata um período de corrupção política, burocracia ineficiente e agitação social. O enredo foca em 108 heróis que se reúnem para resistir ao governo opressor e combater a injustiça social. Esses heróis, conhecidos por sua bravura e lealdade, lutam contra funcionários corruptos e injustiças, refletindo a turbulência da época. Um dos personagens desse romance é o Wu Song, e uma das histórias conta uma de suas aventuras. Um dia, ele viu uma plaquinha onde tinha escrito San Wan Bu Guo Gang, ou seja, depois de beber 3 taças de álcool, não vá para o lado de lá. E mesmo tendo bebido 15 doses, ele foi. Talvez a coragem tenha vindo daí. Chegando lá, ele descobriu o porquê daquela plaquinha. Porque ele se deparou com um tigre na frente dele. Ele todo bêbado, todo daquele jeito que vocês sabem, sem arma nenhuma, e o tigre vindo em direção a ele. Ele então lutou contra o tigre usando só as mãos e os braços. Acredite ou não. E dizem que ele conseguiu derrotar o tigre. E quando essa história ficou conhecida, ele ganhou até um cargo na liderança local. E agora, finalmente, chegamos à história Jornada ao Oeste. E tudo vai fazer sentido. Esse é o romance mais conhecido e internacionalizado dos 4, porque ele já virou filme, já virou novela, já virou desenho animado, revistinha, tudo que você puder imaginar. E agora virou jogo. Ele conta a história de um monge que sai da China e faz uma jornada até a Índia para conseguir escrituras budistas sagradas. E no meio do caminho ele passa por algumas aventuras, conhece alguns personagens e um deles é o famoso Sun Wukong, Rei Macaco. O Sun Wukong nasce de uma pedra e ele adquire várias habilidades, luta, longevidade, por aí vai. E o interessante é que o Wukong é o Goku no Dragon Ball. Sun Wukong é um macaco. E assim como o macaco que acompanha esse budista, temos outros personagens. Um deles é um porco e o outro é um ogro do rio. Basicamente, esses são os discípulos do monge. Eles fazem essa jornada juntos, passam por situações para ensinar lições de moral e alguns ensinamentos budistas, que é um dos grandes focos desse romance. Embora a estrutura histórica seja baseada no budismo, o romance se baseia numa série de contos e mitologias folclóricas da China. Esse romance, até os dias de hoje, é muito conhecido e muito propagado mundo afora. O jogo Black Myth Wukong traz justamente esse personagem do Rei Macaco para as telas dos jogadores. O protagonista do jogo é o próprio Sun Wukong, e os chefes de cada fase são os monstros que eles encontram durante a jornada em busca dessas escrituras sagradas. O mais interessante é que os cenários do jogo são baseados em locais reais na China. Aí vai ter construções e estátuas bem detalhadas, e esse jogo fez com que alguns desses lugares se tornassem pontos bem populares, atraindo muitos turistas para tirar foto, para explorar. Talvez pela primeira vez uma produção chinesa serve de porta de entrada para conhecermos mais sobre a cultura chinesa. Esse jogo é o segundo título da empresa chinesa Game Science e levou 3 anos para desenvolver, elevando muito as expectativas da comunidade de jogadores. Embora os gráficos do jogo tenham sido o grande chamariz nos primeiros trailers, outro ponto que chamou a atenção é a narrativa e inspirações de Black Myth Wukong, inspirado justamente no romance Jornada ao Oeste. O jogo conta com uma forte influência da cultura chinesa, desde seus elementos narrativos até seus visuais e músicas. Os jogadores elogiaram também a bela direção de arte, em especial dos trajes e personagens que são vistos pela jornada. A jogabilidade também foi elogiada e foi descrito pelo canal Voxel como facilmente um dos melhores jogos de ação lançados nos últimos anos. Um internauta comentou:
O jogo é extremamente polido, engajado e fluido. A mitologia chinesa, com sua riqueza e profundidade, é fascinante, e ter a oportunidade de explorá-la de forma tão imersiva e única é um privilégio. Parece que a China acertou nessa aposta, trazendo elementos culturais, paisagens e arquitetura existente, fazendo com que o usuário se interesse em conhecer a China através desse jogo que se mostrou a sensação do momento. E a gente sabe disso porque em 3 dias foram vendidas mais de 10 milhões de cópias. E no dia 25 de agosto, o número de jogadores online na plataforma Steam atingiu o pico de 37 milhões. Essa foi a primeira vez na história da plataforma Steam que o número de jogadores online ultrapassou 37 milhões em um único dia. E também foi ali que foi estabelecido o novo recorde para o maior número de pessoas jogando online ao mesmo tempo, 12 milhões. Além disso, foram investidos 75 milhões de dólares ao longo dos anos, mas se tornou rentável logo no primeiro dia, faturando algo em torno de 450 milhões de dólares. Além disso, foi realizada localização para 7 idiomas, um deles sendo português. Se você não sabe o que é localização, eu explico, já que eu também trabalho com isso e já fiz tradução de jogos. Além de traduzir palavras, a gente tem que ir além para que o usuário entenda na prática o que uma ideia, um conceito ou uma informação significa na sua cultura. Não adianta eu traduzir medidas que não conhecemos, como, por exemplo, peso em libras ou comprimento em pés, porque a gente entende quilos e metros. Assim como traduzir ditados chineses, nomes de personagens, lugares, referências, tudo isso existe um trabalho redobrado para encontrar algo equivalente no nosso idioma. Digo uma coisa, não é uma tarefa fácil. O sucesso de Black Myth Wukong vai além de ser apenas um marco no mundo dos jogos. Ele representa uma nova forma de apresentar a cultura chinesa ao público global, combinando elementos tradicionais com inovações tecnológicas e muito mais. O jogo não apenas atrai jogadores, mas também provoca curiosidade sobre uma cultura tão diferente e complexa. A China, utilizando sua vasta herança de histórias e lendas, está se posicionando de maneira estratégica no entretenimento global. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia esse jogo? Se sim, deixe nos comentários o que achou, porque estamos todos muito curiosos para saber.